Como podem perceber, eu falo português. Não sei se vocês... A gente pode ter duas opções hoje nessa conversa que nós vamos ter. Eu posso falar em português pausado, utilizando os sinônimos, tranquilo, devagar, ou peço para a organização retirar as crianças da sala, porque eu vou assassinar a gramática uruguaia falando um portunhol muito bravo. Quem é que prefere a opção 1, que eu fale em português devagar, pausadamente? Pode levantar a mão. Por isso que chamamos de país irmão, né? Obrigado. Bom, eu vim conversar com vocês, é uma satisfação ter recebido o convite do Álvaro para vir aqui trocar essa ideia com vocês. Na realidade, eu vou estar conversando um pouco sobre uma história de vida. Uma história da vida da minha família, que começou um empreendimento rural, focado em turismo, focado em sustentabilidade, e que hoje está completando 21 anos de trabalho, 21 anos de história. Contando um pouquinho do histórico da Quinta da Estância, que é o nome da fazenda, minha mãe e meu pai, eles são de uma região rural do Rio Grande do Sul, no noroeste do estado, próximo a uma cidade que o nome é Passo Fundo. E eles viveram a vida toda deles lá, sempre com um contato muito próximo do ambiente natural, sempre com contato da terra, sabendo a origem das coisas. A gente percebe com o crescimento das cidades, com o pessoal vindo morar mais em cidades, um desligamento entre a realidade do campo e da natureza com a realidade das grandes cidades. E a minha mãe, ela sempre teve, minha mãe e meu pai sempre tiveram esse contato muito próximo, sabendo a origem dos alimentos, sabendo que a erva mate ela não custa 5, 7 dólares, que na realidade o valor dela é muito mais do que isso, porque aquelas pessoas tiveram que cultivar aquelas plantas, tiveram que cuidar daquelas plantas, tiveram que colher aquelas plantas, secar, processar, até chegar no supermercado, nos mercados onde a gente pode adquirir. Então, minha mãe se mudou para Porto Alegre para continuar os seus estudos, meu pai também, se conheceram lá, se casaram. Meu pai trabalhava com comércio exterior, trabalhava com importação e exportação. Minha mãe era professora. Então eles tinham uma combinação na época. Eles tinham combinado o seguinte: quando nós tivermos nosso primeiro filho, nós vamos comprar uma área rural e vamos morar nessa área rural com eles. Então, quando a minha mãe ficou grávida do meu irmão mais velho, do Lucas, em 1978, meu pai saiu atrás de uma área para tentar adquirir e realizar esse sonho. E ele tinha um grande amigo dele, que tinha uma propriedade rural na Grande Porto Alegre, e ele queria vender essa área. Meu pai foi conversar com esse amigo dele. E esse amigo dele chegou: não, eu vendo, o mínimo que eu vendo são 15 hectares. É o mínimo que eu vendo. E meu pai não tinha todo o dinheiro para adquirir aqueles 15 hectares. Então o que ele fez? Ao invés de desistir do sonho de adquirir aqueles 15 hectares, ele foi tentar persuadir, tentar convencer o amigo dele a vender menos, a vender 2, 3, 4 hectares. E o amigo dele: o mínimo que eu vendo são 15 hectares. Então meu pai não desistiu ainda, foi convencer primos, parentes da minha mãe a comprar uma área em Viamão. Então conversou com um primo, conversou com um tio, conversou com os parentes da minha mãe e convenceu-os a comprar. Então um primo comprou 3 hectares, o outro comprou 4 hectares, o outro comprou 5 hectares, e meu pai e minha mãe compraram 1,5 hectares. Na realidade, eram os mais interessados na área, mas por uma disponibilidade financeira momentânea, adquiriram a menor parcela de terra. Então, quando eu nasci, em 1981, nós nos mudamos para a fazenda. E minha mãe, ela dava aula em escolas públicas, escolas estaduais. E na época, nós não tínhamos a mesma facilidade que nós temos hoje de realizar visitas, viagens de turismo. Hoje é muito mais fácil para nós realizar esse tipo de atividade, porque a gente consegue parcelar, nós temos os cartões de crédito, fica muito mais acessível para as pessoas realizar atividades turísticas. E na época não existia isso. E minha mãe era professora de português na época, e ela dava aulas, ela dava aula numa escola pública que ficava ao lado de um grande parque de Porto Alegre. Se chama Parque da Redenção, parque natural da cidade.
e ela ia dar aula de português no parque. Então, uma coisa bem diferente. Normalmente, português, gramática, essas questões todas, espanhol, tu vai dar aula no quadro, escrevendo, fazendo a teoria. Minha mãe sempre buscou aliar esse conhecimento com atividades práticas. E a gente se lembra, quando nós fomos estudantes, quando eu fui estudante, pelo menos eu me lembro, daqueles professores diferentes que nós tínhamos. Aqueles professores que nos levavam para fazer atividades fora da escola, aqueles professores que nos chamavam a atenção, e sempre eram os professores que a gente escolhia para homenageá-los no final do ano, para serem professores paraninfos, para serem os professores homenageados. Então minha mãe também era escolhida como professora homenageada das turmas. E nós tínhamos esse 1,5 hectare em Viamão, e ela oferecia de graça, sem custos, para que os alunos dela pudessem vivenciar as mesmas coisas que nós vivenciávamos. Então pudessem experienciar as mesmas atividades que nós experienciávamos. Então ela levava as turmas dela para visitar o nosso sítio, que não era ainda um local turístico, de forma gratuita para desenvolver essas atividades. Em 1992, depois disso, em 1984, nasceu meu terceiro irmão, o André. Nós somos a família, é meu pai, minha mãe e mais 3 irmãos. Nós já morávamos na fazenda. E em 92, minha mãe parou para pensar, em 1992, quem eu estou beneficiando hoje com essa atividade que eu acho que é transformadora? Quem eu estou beneficiando hoje com esse espaço rural que nós temos e que pode ser usufruído por mais pessoas? Hoje eu estou beneficiando meus filhos e meus alunos somente. Então ela pensou, eu posso expandir isso para que mais pessoas possam usufruir desse espaço? Posso, montando um empreendimento de turismo. Então ela foi lá com uma máquina de escrever na mão, não existia computador na época, né? Existiam só máquinas. Então, datilografando, ela fez um projeto, que foi a Quinta da Estância. Nós não tínhamos dinheiro inicial para investimento, então ela foi e visitou 16 escolas da Grande Porto Alegre, próximo a Porto Alegre, e dessas 16 escolas, no primeiro ano, nós recebemos 24 escolas já. Porque os professores falavam uns aos outros, conheciam uma fazenda que realiza atividades pedagógicas em Viamão e tal, indicam. E foi um ao outro indicando para as pessoas, e nós tivemos no primeiro ano cerca de 1.500 visitantes, no primeiro ano, e depois a fazenda foi crescendo. Se a gente for parar para pensar e lembrar disso, em 92 nós tivemos o segundo, tinha sido até a Rio+20, o maior encontro de sustentabilidade das Nações Unidas, que foi a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Então, aquele ambiente ele era muito propício para o desenvolvimento de atividades sustentáveis, para o desenvolvimento de atividades ecológicas e de turismo relacionado ao ambiente natural. Então, nós crescemos dentro desse contexto. Depois disso, em 92, meu pai já tinha adquirido mais áreas. Nós tínhamos cerca de 12 hectares de área em 92, quando nós abrimos. Na época, nós tínhamos 2 guias que atendiam os grupos, era a minha mãe e a minha tia, as únicas 2 guias que atendiam como monitores dos grupos, que passeavam com as crianças, com os grupos que visitavam a fazenda, e a fazenda cresceu muito. Hoje a fazenda é a maior do Brasil, nós atendemos 90 mil pessoas por ano. Hoje a gente trabalha com o público de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Distrito Federal, Argentina e Uruguai. Nós temos atendimento a grupos de estrangeiros na fazenda, em inglês, francês e espanhol. E nós temos hoje mais de 72 guias trabalhando na fazenda, 72 monitores que desenvolvem atividades, todos eles formados em universidades do Rio Grande do Sul, relacionados às áreas de história, educação física, biologia, agronomia, então geografia, diversas áreas diferentes. E eu vou estar contando um pouquinho dessa história hoje para vocês. Sustentabilidade. A gente ouve muito falar do tripé, do triple bottom line. A gente sabe, e as pessoas às vezes falam, antigamente as empresas tinham que se focar em qualidade. Hoje as empresas têm que se focar em sustentabilidade. Isso é uma onda.
que vai passar assim como a qualidade passou. Não. Na realidade, a qualidade, se nós pensarmos nas empresas, existe uma teoria na administração que se chama pirâmide de Maslow, que são as pirâmides das necessidades. As empresas têm o mesmo crescimento de necessidades que as pessoas. Se nós pararmos para pensar, na Revolução Industrial, quando as pessoas começaram a morar em grandes cidades, qual era a necessidade das empresas? Produzir muito em pouco tempo. Quem não viu aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, onde as pessoas mecanizadas tinham que produzir em uma quantidade muito grande? O que existia naquele momento? Nós produzíamos muito, com baixa qualidade e nenhuma responsabilidade. Depois disso, veio o sistema japonês, os sistemas japoneses de qualidade, erro zero, qualidade total, e nós tivemos uma produção muito grande, com qualidade, mas ainda com uma responsabilidade duvidosa. Então hoje, a sustentabilidade ela veio para agregar todos os componentes que as empresas necessitam desenvolver. Se nós pensarmos no planeta, há milhares de anos atrás, isso a gente vai se lembrar, há milhares de anos atrás, antes de nós mesmos pudermos viver aqui nesse planeta, o que existia nesse planeta, na Terra? Existia uma atmosfera que era nociva, que não nos permitia a vida, porque existiam muitos gases tóxicos na atmosfera, vapor de água, gás carbônico abundante, nós tínhamos uma temperatura mais elevada, então não nos possibilitava a vida nesse planeta. Mas para onde foram esses gases todos? Para onde foram os gases tóxicos que antes não permitiam que nós pudéssemos viver? Há milhares de anos atrás, não permitiam. Foram para o espaço? Não. Eles estão aqui na Terra. Eles estão fixados na Terra, através dos combustíveis fósseis. Então, esses gases, o que nós estamos fazendo hoje? Na realidade, se nós analisarmos, nos últimos 70 anos, nós tivemos uma modificação, um câmbio no planeta maior do que toda a história da humanidade nos últimos 70 anos. Nós tivemos uma expansão da busca por petróleo, por gás natural, por carvão, por vários tipos daquela atmosfera que era nociva, que foi fixado. Hoje nós estamos emitindo novamente. Então, por isso que a diferença, quando a gente fala a diferença sobre o etanol e a gasolina, qual é a diferença entre o etanol e a gasolina? A diferença é uma questão temporal, de tempo. É de ciclo de carbono. Se nós formos pararmos para pensar, a gente estudou isso na escola, lá na quinta série, quarta série, o ciclo do carbono. O ciclo do carbono da gasolina, do diesel e do gás natural é um ciclo que existia na atmosfera há milhares de anos atrás, onde essa atmosfera era nociva para nós. O ciclo do etanol é da safra de cana-de-açúcar do ano passado, ou de 2 anos atrás. Quem estava vivo aqui ano passado, ou há 2 anos atrás? Todos nós estávamos. Então essa é a diferença da utilização dos gases, do combustível fóssil para o etanol.